Olá, sejam bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o nosso time do Recidades. O tema da live de hoje é consórcios públicos, como construir de forma efetiva. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Hoje nós temos a honra de receber a nossa convidada, doutoranda em Gestão e Tecnologia da Inovação, mestrada e graduada em Direito, a professora Kerlin Larissa. Seja muito bem-vinda, professora Kerlin. Olá, mais um episódio, mais um podcast aulas, né? Podcast lives aulas. E hoje a gente tá com uma super professora, Kerlin, de Santa Catarina, aquele estado maravilhoso. Não, e ela é linda, né? Uma professora maravilhosa, loira, linda, lá da região sul, da minha terra. E hoje a gente vai falar sobre consórcios, como otimizar a gestão pública, como se organizar para você aí, prefeitos, prefeitas da região aí do seu estado, que é para promover um desenvolvimento regional, um desenvolvimento local. Nada como ter os consórcios para otimizar recursos e otimizar a gestão. Seja bem-vinda, professora Kerlin. Boa tarde, Michele. Prazer em estar aqui. Obrigada também mais uma vez pelo convite, né? Consórcios públicos são um tema que eu gosto demais, eu trabalho com isso, porque eles representam, né, na prática, a união entre os municípios, entre estados, propriamente, em alguns momentos a união, né? Então é tão bom estar aqui podendo compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Seja muito bem-vinda. Então, para puxar esse gancho, vamos começar com as primeiras perguntas? Ora. Professora Kerlin, como organizar um consórcio? E por que ele é um instrumento tão eficiente de gestão pública? Então, quando a gente fala de organização, né, de um consórcio público, a primeira coisa que tem que ficar claro é que tudo gira em torno de uma governança e de uma segurança jurídica, né? Não é algo improvisado, até porque isso tem uma legislação que já estabelece um caminho muito bem definido para os consórcios, como é o caso da Lei 11.107. E tudo começa, né, com o protocolo de intenções, que é como se fosse um documento de instituição e fundação do consórcio. Ali os municípios definem, né, o que querem fazer juntos, o que vão dividir, como vão dividir as responsabilidades, como será o financiamento e quais áreas o consórcio vai atender. E você tem um ponto importante é que esse protocolo ele precisa ser aprovado por lei em cada município. Só depois disso é que o consórcio realmente vai ter um contrato de consórcio público e assim se formaliza, né, como uma nova pessoa jurídica. A partir daí é que entra uma estrutura de governança, né? Então, como é que ele funciona? O órgão máximo é a Assembleia Geral, que vai ser formada pelos prefeitos. A Assembleia que define, né, quais são as políticas, como é que vai ser aprovado o orçamento, delibera serviços e direciona o rumo do consórcio, né? Depois disso, dentro de um consórcio, a gente tem a diretoria ou secretaria executiva, que é quem faz o consórcio acontecer no dia a dia, é quem está ali à frente, manhã, tarde e noite, né? É a gestão operacional. Ela executa aquilo que a Assembleia tem decidido, né? Além disso, a gente tem os grupos técnicos, as famosas câmaras técnicas, né, que são fundamentais, e nela alguns profissionais de saúde, educação, infraestrutura, tecnologia e outros rumos, né, e ramos, se reúnem para analisar demandas, criar soluções e padronizar os processos. É claro que também, para fiscalizar e gerenciar todas as questões que vêm acontecendo, a gente tem o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo, que eles são responsáveis pelo controle interno e pela transparência, né, para realmente ver, está sendo aplicado o recurso de forma correta ou não. Então, isso só vai funcionar se os municípios fizerem parte dele. Então, como é que é na prática? Participar ativamente de reunião, manter representantes técnicos presentes no consórcio, contribuir financeiramente quando for o caso e, principalmente, garantir a continuidade na participação, né, independente de mudança, né, dentro do município. No fim das contas, né, a síntese disso tudo é muito simples, porque um consórcio só tem força quando existe participação, compromisso, gestão profissionalizada. Quando isso acontece, o consórcio é uma ferramenta poderosa de integração e de fortalecimento da gestão pública. Professora, quais são os benefícios desses municípios se organizarem em consórcio? Quais são os benefícios? O que mais de resultados vai trazer, tanto na administração dos municípios, quanto na execução das políticas públicas individualmente, que junto vai formar o todo? Sim. Quando a gente fala do consórcio, a primeira coisa a entender é que eles não servem somente para reduzir custos, né? Eles são, na verdade, a ferramenta de integração regional. Então, eles ajudam a pensar, junto com os municípios, o território de uma forma coletiva, planejar juntos e construir políticas que fazem sentido para aquela região, para aquela localidade. Os benefícios são muitos, né? Eles aparecem logo na prática, logo no início, assim, de um contrato. Então, o consórcio, ele gera economia, principalmente de escala, né? Melhora a eficiência administrativa, aumenta a qualidade dos serviços públicos, fortalece a capacitação de servidores empregados, porque ele tem essa possibilidade, né? Em gerenciar cursos e capacitações para aprimorar o conhecimento desses empregados. Ele facilita também o acesso a recursos federais e estaduais, né? E cria condições de planejamento regional a longo prazo, o que sozinho, muitas vezes, o município tem uma dificuldade que não consegue realmente concretizar, né, essas situações. E quando a gente olha para as áreas de atuação, por exemplo, de um consórcio, eles são extremamente versáteis, né? Porque na saúde, como é o caso do consórcio do trabalho, a gente consegue organizar especialidade médica, exames, medicamentos, materiais médicos. Partindo desse pressuposto, se a gente for para a área da educação, eles promovem a capacitação regional, não somente um consórcio de saúde, como qualquer outro consórcio. Formação continuada, evento técnico. Consórcios de meio ambiente, por exemplo, eles atuam no manejo de resíduos, saneamento e licenciamento. Tem ainda aqueles consórcios de infraestrutura, manutenção de estradas, consórcios de máquinas. Então a gente já percebe aqui que o consórcio, ele está em todas as áreas de conhecimento, né? O consórcio não existe para apenas uma, mas sim para todas, né? E os resultados são comprovados. Existem consórcios que conseguem reduzir custos em até 40%, né? Ampliam o acesso a serviço especializado, criam políticas públicas regionais, coerentes e eficientes, até porque consórcios públicos são fiscalizados seguidamente, né? A gente tem os órgãos fiscalizadores sempre ali fiscalizando para realmente garantir que os recursos que são utilizados sejam utilizados de maneira correta. E no fim das contas, o consórcio é a união de forças que multiplica os resultados. Ele transforma a gestão pública em algo mais colaborativo, mais técnico e muito mais estratégico. Professora, nós sabemos, estamos aqui conversando com todos os prefeitos, secretários, vereadores, os alunos, né, de todo o Brasil. E todos os ouvintes, né, que não são alunos e podem se tornar alunos, né? Professora, nós sabemos que a região do sul do Brasil há um sucesso nos consórcios. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná são modelo de consórcio para outras regiões do nosso país. O que você atribui a esse sucesso na região sul? Eu vejo que, assim, é a organização, né? A gente consegue otimizar muito a gestão pública e fortalecer também esse contato com o município. Porque o consórcio público aqui, ele é uma ferramenta importantíssima, né? Os municípios, muitas vezes, deixam de fazer algumas coisas para realmente focar no consórcio público, né? Porque o que acontece? Alguns desafios da gestão municipal é grande demais para o município enfrentar sozinho, né? Então, o que é caro para um ou difícil, vira possível quando você está coletivamente, né? E essa otimização acontece em escalas, né? Dimensão econômica, porque a gente consegue contratar e reduzir custos. Uma dimensão técnica, né? Que a gente consegue manter equipes especializadas, buscar frequentemente aumentar a rede
de serviços a serem oferecidos, de especialistas, de produtos, tem um acesso também a muitos recursos, né? Aqui em Santa Catarina também a gente tem isso, né, do Estado, de estar ali ativamente, até porque hoje o Estado, por exemplo, ele faz parte do consórcio, nós não somos mais intermunicipal, mas sim interfederativo, né? E o consórcio ele transforma várias estruturas pequenas em estruturas coletivas grandes e muito mais fortes, né? Então ela acaba fortalecendo os municípios, né? Então a ideia sempre de um consórcio é que eles utilizem os recursos de forma justa, né? Então a gente está sempre ali em alta, os consórcios daqui da região sul, a gente pode também colocar, buscando isso, né? A gente preza pela qualidade de serviço ofertado, pela gestão otimizada dos recursos, sempre buscando redução, né? Seguindo os princípios próprios da Lei 14.133, né? De economicidade, transparência, legalidade, para realmente o município não ter nenhum problema também, né? Professora, e quais são as dificuldades de se manter esses consórcios em andamento? Quais são as objeções? A gente sabe que há atritos entre os municípios, eles não têm uma coisa com a outra, também o valor a ser destinado ao custeio, à manutenção do consórcio. Quais são as objeções, assim, que você visualiza que podem levar um consórcio à falta de sucesso? Primeiramente, como você já falou na tua pergunta, né, a divergência muitas vezes de interesses entre os entes consorciados, né, porque em alguns momentos os municípios possuem uma realidade, urgências, capacidades financeiras, e isso gera conflitos, né, na definição de prioridades, no planejamento de ações, na aprovação de despesas, né. E aí, como consequência, a gente tem essa questão da sustentabilidade financeira, a dependência de contribuir mensalmente, né, o consórcio. Você tem sempre um valor ali para você pagar, né, para você repassar ao consórcio para conseguir gerenciar todas essas atividades, né, porque quem paga, por exemplo, tudo que está dentro de um consórcio é os municípios, né. A gente tem ali um contrato de rateio onde faz essa divisão bem correta para cada município pagar. Então a gente percebe que isso é bem assim, uma das questões mais que impactam, sabe? E em outra parte também, a gente sempre deixa muito claro, por exemplo, num consórcio público, que aqui não se envolve política, né? O consórcio público, uma dessas situações também é que a gente tem que sempre pensar no coletivo para todos. Todos os municípios, todos os integrantes, independente de quem seja, né? Porque senão isso acaba gerando essas dificuldades, né? E aí, quando você vai para uma assembleia, para uma tomada de decisão, acaba muitas vezes tendo essa dificuldade de quórum, por exemplo, porque aí acaba, caso se mantenha muito isso, né? Você não consegue tomar algumas decisões, assim, na maioria, né? Acaba sendo algumas coisas meio que bem dividido, né? E cada município tem protocolo, tem lei local, tem uma maturidade de gestão, então o que para um município funciona de uma forma, muitas vezes para o outro é totalmente diferente. E a gente percebe isso muito quando tem até algumas questões, por exemplo, jurídicas envolvidas. Por mais que temos uma legislação, alguns municípios possuem alguns entendimentos, outros outro entendimento. Então tem essa falha, né, em alguns momentos, mas que sempre quando você tem uma conversa, você tem um contato, uma qualidade numa conversa e uma realização de realmente repassar o conhecimento que você tem ali, ou do porquê é feito de uma forma, logo tudo se resolve, mas são passinhos mais lentos, né? Professora, como que é definida a precificação dos municípios? Quando a gente fala de valor, Michele, professora, e prestação de serviços dentro de um consórcio, tudo funciona de maneira muito técnica, transparente e fundamentada em lei, né? Até porque a gente tem muitos parâmetros que a gente tem que seguir e não pode colocar nada fora, né? Então a ideia é sempre garantir, primeiramente, que o município pague de forma justa, proporcional aos serviços com total segurança jurídica, respeitando os princípios da economicidade, como eu comentei, eficiência, transparência, legalidade. E aí a precificação, ela começa com estudos técnicos, né? A gente olha para um custo direto, com equipe, materiais, insumos, estrutura. Depois disso, vai para aqueles custos indiretos, né? Como gestão e despesas administrativas. Depois de analisar essas duas partes, a gente define como será dividido, né, entre os municípios, que pode ser fator populacional, demanda, número de atendimentos ou até um valor fixo aprovado por assembleia. Aquela assembleia que eu comentei lá no início, onde os prefeitos, vice-prefeitos e muitas vezes, dependendo os consórcios secretários, né, das áreas do município, participarão e vão definir o que vai ser feito. Então isso garante que seja um rateio equilibrado e evita, né, distorção, mantendo uma justiça entre todos. E juridicamente, né, isso é organizado por dois instrumentos principais. Por contrato de rateio, quando o custo é dividido entre os municípios, e por contrato de programa, quando o consórcio executa diretamente um serviço em nome deles, né? Então, esses dois documentos, eles dão sustentação legal para tudo acontecer com segurança e transparência, né? E aí, os serviços, eles podem ser também de duas formas, né? Tanto serviço continuado, que são aqueles serviços de saúde, transporte sanitário, gestão ambiental, TI, serviços permanentes, ou aqueles serviços eventuais, capacitações, cursos, seminários, consultorias, que o consórcio ele pode fazer isso, né? Então, nesse caso, os consórcios eles podem trabalhar com universidades, instituições, empresas, sempre garantindo uma qualidade e uma conformidade legal. No caso, por exemplo, das capacitações, dos cursos, dos seminários, o consórcio ele firma as parcerias, né? Então ele faz os contratos, assegura uma qualidade pedagógica assim muito boa e uma conformidade legal. Além de que ele planeja cursos de capacitações durante o ano, integrando as necessidades do município, né? E eles acabam otimizando esse investimento, porque quando você tem um consórcio que gerencia, você tem uma economia de escala, né? Você tem um planejamento regional, uma gestão profissionalizada, transparente, padroniza, quem está ali, o corpo técnico é realmente capacitado e entende do que vai estar falando, né? Então o consórcio permite que cada município tenha acesso a serviços e produtos de alto nível, né? Com custos equilibrados e regras claras, né? Então o consórcio garante esse acesso e promove o uso racional dos recursos. Muito bem, que aula live, maravilhosa, professora. Me conta, e aí o valor desse rateio, né? É feito de acordo com o número de habitantes, número do, vamos dizer assim, do PIB do município, né? Como que é feito esses valores econômicos de participação de cada um? Tem várias situações, professora Michele. Muitas vezes, a lógica assim a ser feita, primeiro pelo fator populacional, né? E aí você faz todo um estudo técnico, por exemplo, cidades e municípios que têm de 1.000 a 5.000 habitantes pagam X valor, de 5 a 15.000 Y, de 15.000 a 50 Z, enfim, faz todo um estudo técnico daqueles integrantes do município, considerando todos os gastos que efetivamente vai ter no consórcio. Aí o município também coloca, eu tenho interesse, por exemplo, em gastar 300 mil reais num consórcio, digamos, de ambiental, né? 300 mil reais com um serviço lá de ambiental. Então, no contrato de rateio tá ali, esse valor que ele vai pagar também. Além disso, tem a compra de algum outro produto. O município sempre coloca, porque eles passam esse orçamento, né, no âmbito municipal, então tem também essa necessidade, não se pode colocar valores fictícios e valores que você sabe também que no primeiro mês você já vai gastar tudo, ou colocar um valor exorbitante, chega lá no final do ano, você vê que realmente não tem, então sempre tem que se basear no que foi aprovado no município, para aí sim passar pro consórcio, né? Então você vai
vai fazer esse rateio com os valores de equipe, materiais, insumo e estrutura. Então, você vai pegar ali, se eu tenho 20 funcionários no consórcio, qual é o valor disso tudo, da folha salarial de todo mundo, qual é o valor do aluguel. Então, é tudo dividido, né, de forma proporcional, cada consórcio público também considerando os contratos, né, que eles têm, os contratos de consórcio público, faz ali a divisão bem certinha para realmente todo mundo pagar de forma justa. Porque a gente sabe que não adianta colocar, pegar, digamos que tenha despesa ali de R$1 milhão mês e dividir igualmente por 15 municípios, que a coisa não vai funcionar. Porque tem município que tem um X de população e outro tem aqui. Aí não vai bater lá as contas no final do mês, né? Muito bem, professora. E se você pudesse falar para os municípios do Brasil, qual seria, assim, a organização número 1? Uma articulação política, escolher aquele líder do consórcio que tem um perfil bem técnico, que dialoga com todos os municípios da região, para aqueles municípios que querem ativar o seu consórcio está lá adormecido, ou para criar um consórcio na sua região? Então, eu acho que no primeiro momento, quando a gente fala em criar um consórcio público, a gente tem que ter um contrato muito bem definido, né? Ali é o principal ponto, porque sempre que tiver qualquer problema, qualquer situação, o que gerencia principalmente um consórcio é o contrato de consórcio público. Então, ali você tem que elaborar ele muito bem detalhado, né? Eu sempre brinco que não dá pra fazer um contrato de qualquer forma, porque depois, lá na frente, você vai dar, não tem tal coisa, como é que eu vou gerenciar? Num segundo momento, você tem que ter uma equipe qualificada, né? Eu vejo que o principal de um consórcio é ter uma equipe qualificada que saiba gerenciar, que tenha entendimento na área, que saiba realmente o que está fazendo, que saiba se comunicar com os gestores, com os prefeitos, secretários, com as empresas que estão interessadas em ingressar no consórcio público, até porque, a partir do momento que a gente não tem isso, começa a gerar embates, né? O município chega ali e diz, não, eu não tenho retorno, eu não consigo. Sobre a questão política, isso é bem relativo, porque quando envolve um consórcio público, a gente não pode envolver política alguma, né? Então, a partir do momento que ingressou no consórcio público, você remove a tua veste, né, de político, Sim. e você entra ali sem partido algum, para realmente gerenciar aqueles recursos que estão vindo, ou que vai ser buscado, né? Por exemplo, prestadores de serviço, compra de produtos, de forma eficiente, legal e sem nenhuma distinção, né? Porque muitas vezes começa aquela coisa, né? X é de um lado, Y é do outro, aí o que vai falar aqui, esse não vai concordar, né? Então, já começa a gerar embate. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente ter isso, sabe, professora Michele? É você realmente fazer um contrato público bem feito, pegar tudo que você precisa, os municípios interessados, ratificar esse protocolo de intenções também na legislação, senão de nada vai adiantar, porque o contrato, né, não vai ter essa legalidade. Sim. Uma equipe técnica qualificada, buscando também, eu sempre digo, uma qualificação tanto dos empregados quanto dos municípios. Por quê? Porque o município, a gente sabe que, ano por ano, muitas vezes, troca funcionário, troca um gestor, troca um secretário. E como é que você vai fazer com que esse município tenha o conhecimento propriamente dito de algumas coisas, sem aplicar um conhecimento? Então, a gente precisa, assim, é primordial que a gente tenha capacitações frequentes, que tenha aplicação, né, de muitos cursos, porque aí você consegue ver as dores também desses municípios, né? Você tem uma conversa muito transparente. O município chega ali e fala, eu tenho isso aqui de dor, o que eu preciso fazer para alterar? Tem um suporte, né? Tem um suporte. Isso, Passa mandato, tem um suporte, uma equipe técnica qualificada, treinada, que já conhece a região, já conhece os potenciais da região. Ele já, antes de um novo prefeito assumir, já conhece os problemas daquele município. Então, o consórcio é um instrumento muito efetivo de gestão pública, né? É um instrumento que garante, inclusive, a aplicabilidade das políticas públicas, a continuidade dos serviços públicos. Professora, muito obrigada por esse episódio, por essa live. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço também, professora Michele. Foi bom estar aqui compartilhando um pouco do meu dia a dia, né, com vocês. E logo mais a gente também vai seguir conversando e trocando esses conhecimentos. Ah, sim, a professora Kellen é a professora do Recidades. É tão bom estar aqui num grupo, assim, com um corpo técnico tão qualificado, né, que a gente sabe que hoje em dia, em muitos momentos, tem uma falta disso, né, e o Recidades veio para realmente reorganizar, replanejar e trazer eficiência, né, para o município, para quem esteja interessado em realmente aprender um pouquinho mais sobre cidades, né. Sobre cidades, exatamente. Tem professores de todo o Brasil, né? Eu estou participando aqui como professora mediadora e tem professores de todo o Brasil. Tá tão bonito de ver a seleção que o INDC fez, né? Você tá de Santa Catarina, recebeu a professora do Turismo da Cultura, recebemos o professor de Mudanças Climáticas de São Paulo, recebemos o professor de Licitações do Rio Grande do Sul, recebemos a professora de Desenvolvimento Urbano do Ceará e por aí vai. É um time, assim, com múltiplos atores e atores, assim, importantíssimos, né? Que sabem, assim, a realidade lá do Nordeste, aqui do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste. Então, assim, a gente consegue ter uma noção de tudo, né? E esse acesso aqui do curso, eu vejo que veio para alavancar ainda mais, né? Porque não é um local só, não é uma região só. Então, a gente consegue compreender as dores do Brasil inteiro. É um movimento. E o que eu acho mais bacana desses professores de cada lugar do Brasil é porque tem oportunidade de trocar boas práticas, né? Casos de sucesso, banco de projetos. Às vezes o projeto deu certo num lugar, não deu no outro, porque, né? Às vezes o que deu no lugar, quer dizer, lá no norte do país dá certo no sul, né? A experiência, a troca, é um movimento, né? Para desenvolver as cidades, bem legal. Então, que bom, professora, participar aqui. Agradeço também a escola do NDC. Obrigada, professora. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professora Kellen, obrigada pela participação e por compartilhar conosco os seus conhecimentos. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade, venha fazer parte do Recidades. Nos siga também nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify.